Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro Calvário. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos em Tua palavra, Senhor, suplicando, Senhor, que o Senhor venha me ajudar, Pai. Tira-me diante, ó Deus, e que o Senhor possa usar este tão desprezível vaso, Senhor, mas que para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, um excelente vaso. Para o mundo, vaso desprezível, porque as coisas de Deus são loucura para o mundo, e as coisas do mundo são loucuras para Ti, ó Pai. Como pode, Senhor, um Deus tão grande e poderoso ser desprezado e confundido com deuses que, em formas de doutrinas que não podem fazer nada pelo nome. Pai, nos ajuda, abra-nos o entendimento e que possamos expressar, Senhor, a Tua palavra para a Tua honra e para a Tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assistindo nosso honorável amigo e pastor Edson Honório, ele falou algo que me chamou muita atenção, que ele disse assim: as pessoas, o mundo está muito mal informado de Deus, muito mal informado. Outro dia, até aí me trouxe à memória um dia de evangelismo, que um senhor, ele disse assim: não quero saber nada, porque se eu não souber, Deus não tem nada que cobrar de mim. Então eu engoli seco aquilo e disse: amigo, tu acabaste de assinar a tua autodestruição. Tu acabou de apertar o botão autodestruição. Porque não saber é diferente de não querer saber. E a Bíblia diz que no dia do Senhor, nenhuma carne será dada por inocente. Todos ouviram a palavra de Deus por uma boca enviada por Deus ou por uma boca não enviada por Deus. O que eu quero dizer não enviada por Deus? Porque hoje as pessoas estão fazendo curso para pastores, não é verdade? Vai lá, fazem teologia, oratórias e veja. Então a teologia ela é muito legal, como diz o profeta, a teologia é certa, desde que ela não intervenha na doutrina dos santos apóstolos e os profetas, da qual a principal pedra é Jesus Cristo. Um exemplo, Isaías capítulo 49, veja, aqui ela começa assim: ouvi-me ilhas e escutai vós povos de longe, falando de nós gentios, veja, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, como a sombra da sua mão, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. Quer dizer, uma flecha preparada. Na aljava, a aljava é aquela coisa que vai atrás, que é o suporte das flechas, não é verdade? Das flechas, melhor dizendo. E me disse: tu és o meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Na verdade, Deus mandando o servo do Senhor, Isaías, falar ao povo, quer dizer, falando de Jesus, que viria vir para a luz dos... Versículo 6, vamos ler. Disse mais:
disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurardes as tribos de Jacó e tomares a trazer os guardas de Israel? Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Oh, Deus misericordioso, não é verdade? Amém. Hein? Veja. Veja bem. Versículo 14. Mas Sião diz, Sião, Israel, né? O monte de Sião, lá onde está, né? Onde era o templo, não é verdade? Veja. Agora está lá o domo da rocha, não é verdade? Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Veja, sabemos que Deus, ele parou com os judeus, depois de terem rejeitado o Messias, para vir tratar com nós os gentios, correto? Amém. Veja bem. Aí quando eles viram, Sião diz, veja, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Veja, porque depois que Deus, ele completa a fase, o tempo dos gentios, as eras, as 7 eras da igreja, se encerrando agora com as 7 eras, é verdade? Porque Deus enviou um profeta para, veja, para restaurar todas as coisas, o Elias. João Batista para converter o coração dos judeus ortodoxos ao cristianismo. Veja, e o irmão Branham para nos colocar a fé do filho aos pais, a nossa fé aos pais apostólicos, para que tenhamos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Senhor sobre todos, Jesus Cristo. Amém. Correto? E em Atos capítulo 13, nós vimos que em Atos capítulo 9, depois que Jesus ascendeu aos céus, que começou a perseguição da igreja, veja, pelos próprios judeus, não é verdade? O que aconteceu? Paulo, com cartas dos maiorais da sinagoga de Israel, para entrar em qualquer cidade para prender aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus. Veja. E então em Atos capítulo 9, quando ele vai para Damasco, depois de ele ter consentido na morte de Estevão, e aquilo alegrou o povo, quer dizer, o povo de Deus, nós sabemos que sempre foi uma minoria. Veja, mas existe. Amém. Calma, pequeno rebanho, porque a voz agradou o Senhor no reino dos céus, correto? Amém. Então veja a desplicência do que o mundo está vivendo, veja, baseado à sombra, veja, é que nem o profeta diz, de uma miragem. Quando você lembra que quando você pega a 101, principalmente, no dia de sol quente, aquilo fica assim, um nevoeiro, parece que tem um lago na frente, uma praia na frente. Veja, aquilo é uma miragem, o calor ele começa a ter, veja. O irmão Branham, ele conta de uma história que uns patos, quando eles se perderam, veja, por não haverem um líder, eles acabaram se desviando da rota. E quando viram aquela miragem, eles pensaram que era um lago e foram e se espatifaram no asfalto. Veja bem.
Nós sabemos que a natureza toda, ela, veja, tem até um ditado que diz que os animais, eles nunca colocam, veja, um tolo para guiá-los. O que é esse tolo? Porque a Bíblia diz que o caminho de Deus está tão bem marcado que nem o tolo erraria o caminho. Não tem, porque o coitado não, porque não existe coitado para Deus, existe filhos e filhas. Não é verdade? E Deus não disse, não, esse eu vou curar, aquele ali eu não vou. Então é tudo questão de crer e buscar e buscar. Não é verdade? Então o que acontece? Veja, hoje o mundo está sendo dirigido por tolos. E um cego guiando o outro, veja. Vamos montar uma religião para nós. E vamos fazer vamos criar aqui um sistema, veja, vamos criar aqui um estatuto e um dogma e vamos para ser aqui, para participar aqui, tem que ser aqui. E veja, pronto. Não, mas nós já temos o estatuto criado. Amém. Esse aqui ele não muda. Passará os céus e a terra, mas nem o tio e o Jota se eu me tirar de toda a minha palavra. Amém. Então eu seria um tolo pior do que um tolo. Porque a Bíblia diz que nem o tolo erraria o caminho. Veja. Agora, veja bem. Então, alegrou o povo quando viram Estevão sendo apedrejado. Aí Herodes, agora vamos preparar Tiago. Prenderam Tiago, mataram Tiago também, agora vamos pegar Pedro. Mas Pedro, Deus, não. Vamos embora, vamos continuar a história aí. Entendeu? E Pedro orando, cercado por guardas e armados. Veja, aqueles guardas morreram porque acharam, veja, o fulano lá, acharam que eles tinham deixado Pedro fugir, mas foi o anjo que foi buscar Pedro. E Pedro estava tão tranquilo, meu Pai, Senhor, agora estou indo, hein? Veja, Pedro estava dormindo tão tranquilo, imagina, irmão de Djalma, você amarrado num tronco, a corrente, correntado no tronco, no cepo, e dormindo profundamente que o anjo teve que tocar na ilharga dele. Tocou aqui, você sabe, né? A pessoa já tocou, Pedro pega, vamos embora. E as correntes e as cadeias caíram da mão de Pedro. Amém. Olha como Pedro estava, veja, tranquilo, irmãos, glórias a Deus, não é verdade? Aquele homem tão extrovertido, sempre na frente, agora lá, veja, sabendo que ia ser executado no outro dia, certo, até roncava, não é verdade? Veja bem, veja. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele tinha carta dos maiorais, veja, desde os romanos, dos maiorais da sinagoga, para prender todos aqueles que invocavam o nome de Jesus. E quando ele chegou na cidade de Damasco, o que aconteceu? Ele teve um encontro com Jesus. E isso, irmãos, você vê que a coisa é tão legal. Por que legal você diz? Eu digo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém. Ele não mudou. E também o inimigo não mudou. Paulo estava convicto que estava fazendo um serviço a Deus, matando os cristãos. E hoje as denominações fazem o mesmo. Eles estão convictos que estão fazendo um serviço para Deus, mas que nada. Eles estão a serviço do diabo. Porque quem ama e comete a mentira tem por pai o diabo. Você vê que a coisa é tão séria que Jesus disse: naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Uau! Senhor, em teu nome eu fiz prodígios e maravilhas. E lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Veja, Deus agraciou-os com um dom. Veja,
E esse dom, ao invés de gerar um temor, gerou o quê? Arrogância. Não, eu posso criar o evangelho, eu posso criar uma fé. Oh, irmão, maldita hora que eles fizeram isso. Veja. A Bíblia diz: os santos se ataviam como os santos do passado. Não, capaz, irmão. Conheço um povo, irmão, muitos, que na igreja as mulheres vêm de saia, os homens vêm na rua. Veja, mas lá dentro da igreja, irmão, pelo amor de Deus, não é verdade? Né? Muitas coisas, irmão, fogem da alçada da gente. E você acaba entrando em situações, veja, que fugiu do teu controle. Mas não desespere, Deus é contigo. Deus vai honrar o nome dele em ti. Deus vai te ajudar na tua necessidade, naquilo que está te oprimido, veja, lance a ansiedade diante de Deus. Não deixa que isso, veja, te faça parar no caminho. Aquele fulano você está entendendo? Não. Mantenha na santificação. O que é santificação? É ser santo. O que é ser santo? É ser separado. Separe a tua vida. Veja. Nunca pense em sair de casa com o pensamento preparado para enganar alguém, fazer mal para alguém. Não, vá lá, faça. Veja, pode haver, né, algo que você não possa honrar aquele compromisso, mas não te desespera. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar se você permanecer, mas crendo. Creia. Nós acabamos de ouvir. A mãe pode esquecer do filho que amamentou, mas eu jamais vou me esquecer. E nós, quando entramos em Cristo, através agora do pacto de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do novo nascimento, veja, você se tornou um filho de Deus. Então veja, Deus nunca vai esquecer de ti. Agora, se você esquecer de Deus, Deus vai esquecer de ti. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Vai, tudo bem, só que... Não. Na verdade, é que nem o pai mima, o natural tipifica o espiritual. O pai mima aquele bebê, e vai. Daqui a pouquinho ele cria cabelo debaixo do sovaco. E já acha que se manda. E vai para lá, tá bom, vai, que aí vai. Mas o pai está sempre lá em casa. Oh, meu Deus. Não é verdade? Esperando que aquele filho retorne ao bom siso e lembre da casa do pai, não é verdade? E volte. Veja, sempre, Deus vai estar sempre nessa expectativa. Deus não vai dar. Veja aqui a parábola do filho pródigo. O filho saiu, levou o dinheiro e gastou com deleites e coisas, e o pai, eu preciso ir, onde é que anda o fulano, onde anda o ciclano, não, o pai ficou, a hora que ele sabe onde me encontrar, eu não vou sair daqui para nós não nos encontrar. Deus está no lugar onde ele prometeu te esperar. Ele não vai ensinar. Não. Porque Deus ele respeita o teu livre-arbítrio, as tuas escolhas. Agora, a hora que tu se arrepender e voltar, Ele está esperando de braços abertos, fazendo que nem aquele pai que Jesus nos conta a história. Então nós vemos que Jesus, veja, aquele servo de Isaías 49, veja bem, agora ele está em dons, em virtude em nosso meio. Veja, que nem diz o pastor Edson Honório, na verdade, quando um homem começa a dar presentes para uma moça, é sinal o quê? Ele está interessado naquela moça. Não é verdade? É notório aos olhos dela. Nossa, mas assim é Deus. Deus nos deu profeta,
evangelistas, pastores, não é verdade? Veja, então a noiva de Cristo, veja, a namorada de Deus, nós estamos rodeados e presentes para nós não perdermos a nossa convicção. Ele me ama. Não sei o que eu tenho, não sei lá, o fulano lá é melhor do que eu, é mais próspero, é mais inteligente, tem PhD, tem doutorado em sei lá o que, em mecânico e sei lá o que, em engenharia de mecânica, não sei o que você está entendendo, mas por que ele é um pé rapado que nem eu? Porque é um pescador, não é verdade? Por quê? Eu não sei, não, tem tanta gente, né? Por que tu, irmão de Djalma? Por que tu, irmã Denise? Não sei. Veja. Agora, Deus estendeu essa graça a todos. Veja. É que nem aquela moça esnoba. Não foi o que Israel fez com Deus, esnobou. Preferia ir atrás de Astarote e entregava seus filhos a serem até queimados. E veja. Israel esbanjou Deus. Hoje as denominações também estão esbanjando. Veja, não é nada diferente, irmão, não há nada de diferente debaixo do céu. Nós sabemos que Deus abre o mar vermelho, que Deus faz prodígios, milagres e maravilhas, Ele prometeu voltar, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de palavra. Amém. Né? Mas mas eu acho que assim, não, irmão, não, essa folha aqui não, isso aqui não precisava nem existir na Bíblia. Como assim, irmão? O meu pastor é PhD, doutorado e mestrado e blá 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 e blá blá blá. Tu vai querer, rapaz, mas está aqui, nego, está escrito. Não, mas isso é para aquele tempo, porque... Não, nego, não tem, para Deus não tem isso. Porque não existe profecia na Bíblia de particular interpretação. Não, se está aqui é porque Deus mandou colocar aqui. E Paulo, veja, ele conhecia. Conhecia? Você vai me dizer que esses pastores aí, nossa, que tem igrejas gigantes e todo mundo, e ministérios veja. Igreja tradicionalíssima que tem centenas de anos. Não, mas eles preferem ficar com a tradição ao invés, veja. Você está entendendo? É que nem aquela moça que se joga nos braços do primeiro fulano. Nós estamos falando por quê? Porque Jesus é o noivo. Nós somos a noiva. Amém. Aí eu estou naquele momento de angústia, vem aquela igreja com aquela coisa bonita, eu vou para lá, tudo bem, você não sabe. Agora, quando vocês vêm, anda com a Bíblia embaixo do braço e não dá crédito, então você é um hipócrita. Veja, olha aqui deixa eu concluir aqui, veja. Então veja, Atos, capítulo 13, versículo 40, eu vou ler eu vou ler a partir do 45. Mas leia todo o versículo 13, por favor. Veja. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Veja. E blasfemando contra o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, veja, todos os lugares, todas as cidades que Paulo, os apóstolos chegaram, eles iam às sinagogas. Vocês já ouviram da ressurreição de Jesus Cristo, o homem prometido assim, segundo as promessas de Deus em todos os profetas? Todos os profetas profetizaram a vida do Messias, ele veio e fizeram o que ele queria e mataram, ressuscitou. Veja. Mas a tradição, todos sabiam. Todo sacerdote, todo mestre,
Todos eles sabiam que o Messias viria e o Messias, como ele se manifestaria. Veja. Mas eles não deram devido crédito, por quê? Por causa de interesses. E a má conversação corrompe o bom costume. Como é que aquelas pessoas identificaram João Batista? Porque na Bíblia disse que Jesus enviaria o seu anjo e prepararia o caminho para o Messias. Porque alguns viram, veja, e Jesus desafiou-os, dizendo, escuta, quando Jesus quebrou tudo lá e virou a mesa dos cambistas e soltou os animais, com que autoridade tu faz isso? Tá bom, eu vou perguntar uma coisa para vocês, aí se vocês me responderem, eu respondo. Escuta, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Eles sabiam. Se nós disser que é de Deus, ele vai dizer, então por que vocês não se entregaram? Acharam que João Batista ia querer o lugar na sinagoga? Não. Se João Batista quisesse o lugar na sinagoga, ele teria ficado em Israel, ele não teria sido levado pelo Espírito ao deserto. Porque Zacarias, o pai dele, era sacerdote. A mãe de Zacarias, Isabel, também era levita, ele era levita de pai e mãe. Então, qual era o próximo? Ele ia ser também um sacerdote. Não é verdade? Mas não, quando ele foi tirado daquele meio e foi projetado para o deserto, veja, porque Deus olhou o coração dele e disse, João Batista é o homem que eu preciso. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele viu lá ali o filho de Zacarias, porque você pode ver, irmão, é o único até então que eu me lembro, que honrou a Deus em todos os mandamentos, em toda a lei, 613 pontos da lei judaica, veja, além dos 10 mandamentos, eles eram sisudos, tanto Zacarias como Isabel, eles eram tementes e serviam a Deus em toda a lei. Veja, João Batista não seria, veja que Zacarias, na sua já passado do tempo, veja, Zacarias, ele já era, vamos dizer assim, ele era um sacerdote aposentado, ele fazia parte do Sinédrio, veja, Sinédrio são 70 sacerdotes, veja, o sacerdote servia até 50 anos, depois de 50 anos ele era, veja, ele fazia parte do Sinédrio, tipo, era um aposentado. Ele vivia do sacerdócio levítico. Dos dízimos, as ofertas, tudo que era levado lá no templo, aquilo era para os sacerdotes. Veja. E os levitas? Os levitas pegavam tudo aquilo que era trazido e davam 10% para os sacerdotes. Veja. Tipo aquela profecia de, se não me engano, é Sedequias, né? Uma roda dentro da outra. Veja. O levita, de dentro da tribo de Levi, foi separado Arão, irmão de Moisés, para ser sacerdote. Veja. Tu serás por Deus, Moisés, e Arão, teu irmão, por teu sacerdote. Veja. Por isso, porque Moisés, não, que Moisés, eu só estou falando tudo que Moisés falou, e Moisés profetizou de mim, como é que vocês querem? Mas Abraão, não, mas também Abraão também profetizou de mim. Não, mas também, todos eles profetizaram do Messias. Mas por que eles não reconheciam? Por causa da, veja, avareza, dinheiro, vou sair daqui da igreja, vou abrir uma lá, mas ele sai com a mesma podridão, com a mesma doutrina da grande prostituta. É uma prostitutazinha. A Bíblia até diz que são, se não me engano, Ezequias, que diz, Ezequiel, que diz que as filhas são piores do que a mãe. A mãe recebe a paga da adultério, as filhas são tão à toa. Isso é coisa
Dura, irmãos. E é pesadíssimo isso, mas é a verdade. A filha é tão à toa que não recebe nem a paga. A mãe, pelo menos, falando da grande romana pagã, a mãe pelo menos recebe a paga. Você quer o batismo? Você tem que pagar. Você quer o casamento? Tem que pagar. Tudo você tem que pagar. E a evangélica não. A pseuda, né? Ela batiza, ela ora, faz tudo de graça. Pelo menos bom tempo faz isso, né? Tem alguns agora que estão cobrando também. E cobrando alto. Não é verdade? Um pediu 18 milhões para ir orar por aquele cidadão Faustão no hospital. 18 milhões ele pediu. Elas são tão à toa que chegam a superar aquelas que antigamente elas falavam, como o cachorro que volta ao vômito, elas agora estão voltando. Veja. Ah, porque vai para o inferno, porque faz isso, faz aquilo, agora estão piores e veja. Então veja veja. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Veja, e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, aleluia! Oh, Deus maravilhoso, veja, a profecia de Isaías se cumprindo, veja, aqui. Veja, Jesus Cristo nasceu, veja, pregou a Israel, vocês só não entram na cidade de Samaritano, de gentil. Nós viemos aqui primeiro, vamos pregar o evangelho para Israel. Israel vem primeiro, porque é menina dos olhos de Deus. Mas ela preferiu, veja, que nem Deus diz também em Ezequias, tu estava lá jogada, deitavas em cima da tua menstruação, todos te desprezavam, eu fui lá, te tirei, te coloquei entre enfeites, entre sedas e veja, e tu agora, oh Deus, meu Deus, irmão, veja, vai lá, diga para Israel, diga. Ela se deitava em cima da própria menstruação. De tão pobre e desprezada que era. Mas Deus, a mãe pode esquecer do filho, mas eu não me esqueço de ti. Eu tenho juramento com Abraão. Eu tenho juramento. E Deus, Ele não volta a sua palavra. Então Deus, veja, agora se cumpriu, mas a profecia de Isaías 49. Eu não sou pessoa para o bom entendedor, boa, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Não precisa fazendo grande, não tenho essa, até gostaria de sabe, mas não tenho essa, por quê? Porque Jesus nunca se preocupou muito em explicar, está aqui, está aqui o pão, quer comer, come, não quer, não come, porque Ele é o pão da vida. Jesus não forçou ninguém. Jesus não força ninguém. Agora, se você tem bom siso, se eu tenho bom siso, nós sabemos que vale a pena permanecer nesse. Para não ficar em minhas palavras, eu quero ler algo aqui. Veja, acho que aqui.
Como diz, eu me localizo. Bem, eu quero trazer certinho, porque a Bíblia diz assim, que eu vou procurar certinho aqui, eu estava lendo, separei ali para falar assim, e diz assim, por exemplo, assim, eles dizem, agora é o Evangelho da Graça. Veja, sim, mas se você ama Deus, se você crê na sua palavra, você sabe que, é como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Correto? Amém. Todas as coisas me são lícitas. Tudo eu posso fazer o que eu quero. Sou maior de idade, não é verdade? Mas, veja, como pessoa física. Agora, como cristão, não. Como cristão, não. Como cristão, eu tenho que estar salvo pelas Escrituras. Caso contrário, veja, eu seria um tolo que me faço de tolo. Não para ganhar os tolos, mas para morrer com os demais tolos. Veja. Porque a Bíblia diz que para as costas do tolo só resta o açoite. Veja. Então Deus nos deu uma palavra, nos deu irmão, você não é obrigado a crer. Mas se você prestar atenção no mensageiro, ele sempre nos coloca para dentro da palavra. Que pena, não deixei grifado, né? Mas no próximo culto, se Deus quiser. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, bendito e santo. Santo, santo, santo. Te amamos, Senhor. Amém. Sabemos que, como diz o poeta, eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me escolheu. Ó Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Glorifica